Olá, irmãos. Hoje nós vamos fazer o estudo da nossa lição. Estamos estudando uma série de lições falando sobre a trajetória da conquista, aquele caminho percorrido pelos israelitas para possuírem a terra prometida. O nosso texto está em Josué capítulo 20, versículo 1 a 9, que diz o seguinte: O Senhor também falou a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Designai para vós cidades de refúgio, das quais eu vos falei pela mão de Moisés, para que fuja para lá o homicida que matar qualquer pessoa por descuido e involuntariamente, e elas serão o vosso refúgio do vingador do sangue. E quando aquele que fugir para daquelas cidades estiver de pé à entrada da porta da cidade, e declarar a sua causa aos ouvidos dos anciãos daquela cidade, eles o recebam na cidade e lhe deem um lugar para que ele possa habitar no meio deles. E se o vingador do sangue o perseguir, eles não entregarão o homicida na sua mão, porquanto feriu o seu próximo involuntariamente, e não o odiou antes. E ele habitará naquela cidade até que se ponha de pé diante da congregação para julgamento, e até a morte do sumo sacerdote que estiver naqueles dias. Então o homicida retornará e seguirá para a sua própria cidade e para a sua própria casa, para a cidade de onde fugiu. E eles designaram Quedes, na Galiléia, no monte Naftali, e Siquém no monte Efraim, e Kiriat Arba, que é Hebron, no monte de Judá. E no outro lado do Jordão, nas cercanias de Jericó, em direção ao leste, eles designaram Bezer, no deserto acima da planície da tribo de Ruben, e Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã em Bazã, da tribo de Manassés. Estas foram as cidades designadas a todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que peregrinar no seu meio, a fim de que todo o que matar qualquer pessoa por descuido possa para lá fugir e não morrer pela mão do vingador do sangue, até que esteja de pé diante da congregação. Muito bem, então esse é o nosso texto, Josué capítulo 20, onde nós temos aí esta recomendação de Deus para a nação de Israel, falando sobre as cidades de refúgio. Irmãos, é realmente um prazer para nós. Nós queremos que toda a honra e toda a glória seja sempre dada ao nosso Deus, porque Ele é a razão da nossa vida. E ficamos felizes, porque aí em mais um domingo nós vamos poder lembrar do nosso compromisso de adorá-lo, de servi-lo, como fazemos sempre, porque domingo é o dia do Senhor, é o dia que nós tiramos para servi-lo. Então, que bom, que os irmãos estejam aí juntos nesse momento, reverenciando a presença de Deus e também unidos em um mesmo espírito, com o propósito de, mais uma vez, cultuarmos e adorarmos o nosso Deus. Bom, eu quero convidar vocês agora para que possamos refletir no texto que nós acabamos de ler, Josué 20, de 1 a 9. Então esse é o nosso texto e aqui nós vamos aprender sobre as cidades de refúgio. Irmãos, na própria leitura devocional, os irmãos viram em Levíticos capítulo 35, nós temos lá nesse texto uma descrição bem mais detalhada sobre as cidades de refúgio. É importante que todos leiam para que possam ter um entendimento melhor sobre esse assunto. Bom, nós precisamos agora fazer uma transição. Ou seja, paramos no domingo passado falando sobre aquele momento quando Josué adverte o povo sobre a preguiça que eles estavam. Eles estavam, 9 tribos estavam
estavam muito tranquilas, muito sossegados, e não haviam possuído a terra que lhes era de direito. Então Josué vai aqui dar meio que um empurrão neles para que eles assumam aquele compromisso de expulsar as pessoas que estavam ocupando a terra e tomar posse daquele lugar que Deus havia destinado para eles. E agora, partindo desse ponto, que ponto? Do ponto em que eles já haviam expulsado e que eles já haviam possuído a terra, eles precisam agora obedecer mais uma ordem que Deus está dando. Esta ordem já havia sido dada lá na época de Moisés. E agora eles precisavam obedecer aí sobre a direção de Josué. Eles precisavam aqui separar, né, cidades que serviriam como cidades de refúgio. Na verdade, os levitas, eles teriam direito a 48 cidades, mas 6 destas cidades, elas seriam colocadas exclusivamente para a finalidade de servir como cidade de refúgio para abrigar criminosos que haviam cometido crimes, porém não haviam cometido esses crimes de forma intencional. As outras 42 cidades eram para ser ocupadas pelos levitas. Ali eles morariam nessas cidades, ali eles poderiam criar o seu gado para consumo próprio, eles poderiam ali ter sua plantação e dessa forma se desenvolverem também. Lembrando que eles não tinham direito de herança, porque a herança deles era o próprio Senhor. Na verdade, não eram cidades muito grandes, porque, segundo a ordem aqui, cada tribo, de forma proporcional, cederia uma parte, uma porcentagem da sua terra para serem destinado aos levitas, para que eles construíssem as suas cidades. Então, a tribo que recebesse uma parte maior, destinaria uma parte maior, e assim sucessivamente. Bom, o entendimento melhor aqui, irmãos, a respeito da necessidade da cidade de refúgio, certamente está ligado ao fato de que Deus não queria que acontecesse no meio deles injustiças. Era muito possível, muito provável, que eles pudessem, talvez, o vingador poderia até mesmo matar alguém que acidentalmente tivesse tirado a vida de uma outra pessoa. Então, quando um israelita matasse um outro israelita e fizesse isso por vontade própria, ele, na verdade, deveria ser morto. Era isso que ensinava a lei. Não tinha solução, não tinha absolvição. Se um israelita matasse e ele fosse culpado, ele realmente deveria ser morto. Essa era a pena que corria entre eles, né? Então, qualquer parente dessa vítima poderia vingar-se. E isso seria um crime também, que na verdade não seria um crime, seria uma vingança que teria apoio legal. Ou seja, se alguém matasse alguém de uma família, esta família poderia vingar o sangue do seu ente querido. E, na verdade, aqui, essa cidade de refúgio, ela não estava de portas abertas para esse tipo de situação. Nós vamos ver que essa cidade só poderia receber pessoas que haviam cometido crimes, porém, sem a intenção. Então, se ele não fosse morto, a terra ficaria contaminada. Ou seja, é isso que diz lá no texto. Deus não queria que a terra onde eles passavam a possuir fosse contaminada. Então, se alguém matasse uma outra pessoa, o sangue derramado ali precisava ser vingado para que a terra não fosse contaminada. Daí a ordem do criminoso ser morto. Mas Deus não queria. Volto a dizer que uma pessoa que cometesse um crime acidentalmente viesse ser morto por conta disso. Porém, irmãos, acontecia que em várias vezes pessoas matavam umas às outras de forma não intencional. Por que eu estou falando
que isso acontecia sempre? Ora, 6 cidades de refúgio para 12 tribos. Era quase que uma cidade para cada tribo. Então parece que é uma coisa que acontecia com uma certa frequência e talvez por vários motivos, né? Que não vamos entrar aqui na questão agora. E nesse caso, ele não deveria ser morto antes de passar por um julgamento. O julgamento iria descobrir se realmente ele matou intencionalmente ou se ele matou acidentalmente. Então ele não poderia ser morto, mas para isso ele precisava entrar na cidade, porque se ele estivesse fora da cidade, o vingador poderia matá-lo a qualquer momento, pois não tinha essa comprovação se era ou se não era uma pessoa culpada, ok? Então, se um israelita matasse outro sem intenção, ele deveria fugir, se esconder e refugiar nesta cidade de refúgio. Lá ele seria avaliado, e se de fato fosse constatado que ele não teve a intenção de matar, ele não poderia ser morto, né? ele receberia aí o seu livramento. Só que tem um detalhe: mesmo que ele entrasse na cidade, lá a congregação constatasse que ele não havia cometido aquele crime de forma intencional, ele precisava ficar ou permanecer naquela cidade de refúgio até que o sumo sacerdote morresse. Bom, a Bíblia não fala, irmãos, mas nós ficamos pensando que esta ordem poderia muito ter a ver com alguém inocente de um crime morrendo, não é? É interessante que ele tem que ficar lá até o sumo sacerdote morrer. Bom, parece, eu não estou afirmando, eu estou supondo que talvez a intenção fosse essa: um sacerdote inocente de crime morreu. Então, parece-me que a morte dele poderia ser aplicada como se o próprio homem que estava lá se refugiando também tivesse morrido por causa do crime ou do homicídio, o assassinato que ele acabou cometendo. Assim, talvez o sangue de um pudesse pesar da mesma forma que se matasse o culpado para vingar o que foi morto. Mas isso nos leva também a pensar, é óbvio, na morte vicária de Cristo, embora lá na frente eu vou falar que não há nenhuma conexão nessa história com a história de Jesus, mas nós vamos falar um pouco sobre isso. Bom, a cidade de refúgio, ela não estava disponível para os criminosos culpados intencionais, né? Somente para aqueles que não tinham tido a intenção. Essas cidades, elas eram 6, como eu disse, e elas eram muito bem distribuídas em todo aquele território ocupado pelos israelitas. 3 destas cidades ficavam ao leste do Jordão e 3 ao norte, ou seja, 3 de um lado e 3 de outro. Lembrando que o Jordão fazia aquela divisão. Assim que eles atravessaram o Jordão, eles já adentraram a terra de Canaã. E quer dizer que do outro lado não era, mas mesmo assim eles pegaram uma parte daquela terra como herança, aquela região. Bom, irmãos, na verdade Deus não queria que ninguém ficasse desassistido, não é? Que nenhuma injustiça fosse praticada por eles nesse sentido. Deus queria preparar, Deus queria prover amparo e não queria que ninguém ficasse desassistidos. Irmãos, basicamente é isso. Nós não temos aqui muito mais do que falar sobre as cidades de refúgio, a não ser daquilo que também podemos cogitar. E eu quero cogitar algumas coisas para nos fazer pensar, para sermos também, nesse momento, lembrados do quanto Deus é bom, do quanto Deus é maravilhoso e de quanto a palavra dele fala ao nosso coração. Devemos considerar as palavras de Paulo para Timóteo, quando ele diz que toda a palavra de Deus, ela é inspirada e ela é proveitosa. Ou seja, nós não estudamos o Velho Testamento, nós não estudamos nenhuma parte das Escrituras de uma forma, perdida.
Ou seja, qualquer trecho das Escrituras nós precisamos encontrar um sentido, um propósito de Deus. Por exemplo, essa ordem de Deus para os israelitas tem alguma ligação com os nossos dias? É uma pergunta. Essa ordem de Deus para os israelitas tem alguma ligação com os nossos dias? A ordem de que eles construíssem cidades de refúgio? Bom, ao meu ver, isso não tem nada a ver com a nossa época. Isso era algo exclusivo para o povo de Israel. Segunda pergunta: podemos fazer comparações e aplicações com a morte de Jesus? Ao meu ver, também não vejo que tenha ligação. Faremos algumas suposições depois, mas não vejo que tenha nenhum tipo de ligação direta. Terceira, seria possível alguém burlar aquela congregação que examinava? Ou seja, seria possível um criminoso que cometeu um crime premeditado, com ódio no coração, chegar lá e mentir e dizer que foi acidentalmente? Eu acho que não. Quando Ananias e Safira tentaram burlar, quando eles tentaram enganar a igreja, Pedro disse: vocês mentiram ao Espírito Santo. Ou seja, nós estamos falando de Deus aqui, de uma ordem de Deus, de uma provisão de Deus. Então os homens não podem brincar com isso aqui. Então eu acredito que por conta da justiça de Deus, da seriedade de Deus, eles não brincariam. Olha o que Acã fez. Olha o que isso custou para Acã e a sua família. Então eu não creio que seria possível alguém burlar aquele sistema de avaliação que existia, porque os levitas das 12 eram uma tribo e eles eram responsáveis pelas coisas espirituais. Então eles estavam totalmente revestidos de autoridade vinda de Deus. Ali tinha os sacerdotes, os sumos sacerdotes, eles tinham comunhão com Deus, eles conheciam a palavra de Deus, certamente eram homens muito habilidosos aqui para fazer essa triagem, para fazer essa avaliação. Mas, irmãos, eu gostaria de fazer uma reflexão onde algumas coisas podem aproximar na comparação com esta situação das cidades de refúgio, né? Nós não vamos fazer ligação, mas algumas coisas que nós achamos que parece um pouco, né? São parecidas. Primeiro, Deus sempre e em todos os tempos sempre foi e agiu com retidão, justiça, não admitindo injustiça. Da mesma forma como Deus exigia justiça, nós podemos ver que em todos os tempos, em todas as épocas, Deus sempre ali mostrou para nós que Ele é um Deus justo, que não admite injustiça. Então aqui, como eu disse, nós podemos refletir sobre uma coisa que tem algo parecido com esta ordem para as cidades de refúgio. A segunda coisa, o homem ele é pecador e é culpado. Ele é culpado perante Deus. A Bíblia diz que todos os pecados estão separados da glória de Deus. Então, o homem nunca, jamais, o homem encontraria para ele um lugar aonde ele poderia se refugiar, aonde ele pudesse ficar livre da vingança, de ser morto pelo seu próprio pecado. Ou seja, o salário do pecado é a morte, é isso que diz a Bíblia. Todos os pecados estão separados da glória de Deus. Ou seja, qual é o destino do homem pecador? É o inferno. Qual é o pagamento do pecado do homem? É a morte. Ou seja, todos os homens são culpados. E aqui podemos lembrar que a considerar o próprio homem nas suas próprias providências, ele jamais encontraria, ele jamais teria uma cidade de refúgio para ele, onde ele pudesse se refugiar. Continuando, Deus, na sua graça e misericórdia, quis criar um refúgio, não para quem era inocente, mas para quem era culpado. Olha, aqui não se trata de uma coisa parecida. Aqui agora se trata de uma coisa contrária, antagônica. Porque aquele refúgio em Israel, aquela cidade de refúgio,
era para criminosos, vamos supostamente inocentes, né? É como se hoje você matasse alguém acidentalmente, você não teve culpa naquilo, mas acabou matando alguém. Então, a ideia lá da cidade de refúgio era para privilegiar pessoas que aparentemente não tinham tido culpa. Só que nessa consideração que nós estamos fazendo, nós estamos enaltecendo a graça e a misericórdia de Deus, lembrando que Ele criou um refúgio melhor, um refúgio totalmente maravilhoso, porém não para pessoas supostamente que não têm culpa. Ele criou um refúgio exclusivo para pessoas culpadas. Isso nos faz lembrar as palavras de Jesus quando ele diz: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus diz lá em Lucas que ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Isso é muito interessante, né? Esse refúgio, o qual eu estou nele, o qual talvez você esteja nele, é um refúgio que Deus preparou para nós, que não merecíamos e que não tínhamos direito a ele, mas nós sabemos o que nos deu direito de entrar nesse refúgio. No refúgio de Deus, só entra aqueles por quem Cristo morreu. Olha que bacana, né? Pois de outra forma, isso não seria possível. Então, por que conseguimos entrar no refúgio? A Bíblia fala em Hebreus que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Levíticos também fala isso, se eu não estiver enganado. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ou seja, irmãos, para que eu e você, para que nós pudéssemos entrar neste refúgio, nós tivemos a sorte bendita de alguém ter morrido por nós, pagado o nosso crime, o nosso pecado. A Bíblia fala que Jesus levou sobre o madeiro os nossos pecados, ou seja, Jesus morreu no nosso lugar. Isso é morte vicária. Ele morreu a nossa morte, ele pagou e sofreu o nosso castigo. Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, amados, no refúgio de Deus só entra aqueles, e aí você pode discutir o tanto que você quiser, só entra aqueles por quem Cristo morreu. Se nós pudéssemos fazer aqui uma comparação, uma charge, nós tentaríamos dizer assim: se você chega lá no céu, quer entrar no céu, você só pode entrar se estiver marcado com o sangue. A semelhança de Raabe, quando Israel entrou em Jericó, ela só foi salva porque ela tinha um cordão vermelho na sua janela. Aquilo era um combinado, uma marca. Lá na terra de Gósen, no Egito, os primogênitos dos israelitas não morreram porque eles obedientemente mataram um animal e espargiram o sangue nos umbrais daquelas portas. E quando o anjo vingador passou, todas as portas, todos os umbrais que tinham a marca do sangue, o primogênito não morria. Então, certamente, nós temos aqui esta alegria de ter a certeza que vamos entrar no céu, porque temos sobre nós a marca do sangue de Jesus, ou seja, Jesus morreu por mim, Jesus morreu por todos aqueles que creem no seu nome. Eu não posso cometer um erro teológico aqui, bíblico, de dizer que Jesus morreu por você, morreu por todos. Eu não sei quem são as pessoas que vão assistir esse vídeo. Eu não posso cravar isso para você, mas eu posso cravar o seguinte: isso com toda certeza, isso é bíblico, que todos aqueles por quem Cristo morreu serão salvos e terão direito de entrar nesse repouso, nesse refúgio celestial que Deus preparou, né, para todos aqueles que neles creem. E lembrando que nós somos culpados. O ladrão na cruz, quando morria ali ao lado de Jesus, quando estava sendo crucificado, esta foi uma dos seus reconhecimentos. Ele disse para o outro ladrão: nós estamos morrendo, recebendo um castigo merecido, porque nós cometemos crimes. Ou seja, eu e você, nós somos pecadores, nós não merecemos ir para o céu. Nós não merecemos descanso, nós merecemos sofrimento. Mas Cristo, no seu amor,
João 3,16. Deus nos amando, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembrando Romanos 5,8, que Deus prova o quanto nos ama pelo fato de ter Cristo morrido por nós, detalhe, sendo nós ainda pecadores. Então, graças a Deus que esse refúgio está disponível para todos aqueles por quem Cristo morreu. Quem entra nesse refúgio não pode mais ser castigado. Romanos 8,1, já não resta mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito em algumas traduções. A primeira parte, mas já não resta condenação para quem está em Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo já pagou, nós não devemos mais. Aqueles que creem em Jesus não têm dívida mais, porque ele creu em Jesus e a justiça de Cristo foi imputada a ele. Romanos 5,1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quem entra nesse refúgio, ele está tranquilo, está seguro, e ninguém mais pode matá-lo, né? Nem mesmo o diabo pode, nem mesmo o inferno, como diz Romanos capítulo 8, na sua parte final, nada pode nos separar do amor de Deus. E, por último, nessas reflexões aqui, Jesus, nosso sumo sacerdote, morreu para que nós não precisássemos morrer. É uma comparação, né? Uma lembrança. O sumo sacerdote, o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, morreu para que nós não precisássemos morrer. E aí, eu gosto muito de João capítulo 11, na história da ressurreição de Lázaro, porque Jesus disse que ele é a ressurreição e ele é a vida. E eu sempre aplico isso dizendo o seguinte: Jesus é a ressurreição para aqueles que estão mortos. E Jesus é a vida para aqueles que estão vivos. Ou estando mortos ou estando vivos, nós estamos em Jesus. E ele é a garantia da nossa vida eterna. Bom, eu queria aplicar, para nós finalizarmos a nossa lição, eu queria aplicar de três coisas aqui. Primeiro, irmãos, você precisa desse refúgio? Na verdade é uma pergunta. Todos vocês estão me ouvindo. Eu queria que você analisasse a sua vida. Como está a sua situação espiritual? Você continua separado de Deus? Você tem uma dívida para com Deus? Esta foi também uma das palavras do ladrão para o seu amigo. Ele diz: olha, você não teme a Deus mesmo estando tão próximo da morte? Um dia todos vamos morrer, vamos comparecer perante Deus e vamos ter que prestar conta da nossa vida para Ele. Como está a sua situação? Se você morrer hoje, você tem um advogado que possa te defender perante Deus? Não queira comparecer perante Deus sem um advogado, porque nós somos culpados. Deus é santo, justo e bom. E todos aqueles que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida, diz a Bíblia, que serão lançados no lago de fogo. Então, essa primeira pergunta é para te levar a pensar: você precisa desse refúgio? Seja honesto com você mesmo. Talvez a resposta fosse sim, eu estou correndo perigo, eu posso ser morto a qualquer momento, eu posso ser separado de Deus para sempre, eu preciso desse refúgio. A segunda pergunta é: você já entrou nesse refúgio? E aqui nós temos um número grande de pessoas que certamente já entraram porque aceitaram a Cristo como Salvador. Lembre-se, todos aqueles por quem Cristo morreu não correm mais perigo, já não resta mais condenação. Você está dentro do refúgio? Não viva como se estivesse fora. Não tenha medo. Não viva aí sem esperança. Descanse. Goze desta paz que o Senhor nos deu. Viva a vida cristã. Eu tenho falado isso 1 milhão de vezes, acredito que vou morrer falando isso. As palavras de Jesus ali na analogia do bom pastor, em João capítulo 10. Jesus diz: o diabo só veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância, dentro desse refúgio que nós chamamos de salvação, dentro desse refúgio que nós chamamos salvação em Cristo Jesus. Nós temos que celebrar, nós temos que viver a vida que Ele separou para nós, porque não há mais perigo para nós. E terceira pergunta: esse refúgio sempre estará perto daqueles que precisam.
A ideia de Deus foi essa no seu território, no território dado para os israelitas. Em pontos estratégicos sempre tivesse uma cidade de refúgio, porque ele não queria que ninguém fosse desassistido. Você, eu tenho certeza que você está muito próximo de mecanismos, de instrumentos de Deus que possam dar salvação para você. Talvez você mora perto de uma igreja que prega a palavra, talvez você trabalha com um colega que tem conhecimento da palavra e pode te ensinar, talvez você tenha uma Bíblia em casa que você poderia estar lendo e entendendo o propósito e a vontade de Deus para a sua vida. O fato é que Deus está muito perto de você. As coisas de Deus estão muito perto de você. Basta você abrir os seus olhos e você vai ver que tudo está tão próximo que você tem acesso. As coisas de Deus, elas são acessíveis. Elas não são incógnitas, não são codificadas ou criptografadas. As coisas de Deus, elas são aí, a senha é livre, a porta é franca. E você pode também entrar nesse refúgio. Você pode aceitar Cristo como seu Salvador. Sinta nesse momento o grande amor de Deus por você. Deus te ama demais e Ele quer salvar a vida de todos aqueles que crêem no Filho como Salvador. Eu tenho uma palavra final que eu gosto muito. João 14:6. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Todo aquele que o Pai me dá, vem a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Espero que você seja um daqueles que já está dentro do refúgio. Eu espero que você seja também um daqueles que foi convencido da necessidade de entrar no refúgio. Eu espero que você seja um daqueles que possa perceber e sentir que o refúgio está muito perto de você, está acessível para você. Basta que você queira. Romanos capítulo 10, 9, se eu não estiver enganado, a Bíblia fala assim: se com a tua boca confessares o Senhor Jesus Cristo, em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Palavras de Paulo para o carcereiro de Filipe, em Atos capítulo 16, 17, quando ele perguntou: o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Dessa forma estarás dentro do refúgio preparado por Deus. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Na nossa próxima lição do nosso domingo que vem, nós vamos estudar a nossa última lição, a exortação final de Josué. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.